Good afternoon, everyone. Boa tarde, pessoal do sexto aninho. Então, hoje nós vamos comentar a atividade 2. Hoje eu já montei a atividade 2 aqui nessa videoaula para a gente facilitar a compreensão. Então, a atividade 2 será baseada em Read Comprehension and Vocabulary Animal. Então, vai ser baseada na leitura de um texto e um vocabulário animal. E lembrando que você deve responder os exercícios no caderno de caneta ou cor azul, colocar cabeçalho com nome do professor, a disciplina, data e qual atividade. Não precisa copiar as questões, apenas faça as respostas. Questões sem os cálculos não serão corrigidas, então se for no caso de matemática. Questão a lápis não serão consideradas e seja organizado, responda sem rasuras e na ordem correta das questões. Então, eu vou utilizar um marca-texto aqui para algumas palavras que vocês talvez não compreendam. Então, o título do texto se chama The Swim Competition, né? Então, se chama uma competição de natação. Grifei aqui. E aqui nós vamos ler o texto e depois vamos comentá-lo. Então, the day finally arrived. E aqui, para quem não sabe, o verbo arrived, então eu vou destacar alguns verbos aqui, tá? E, por exemplo, esse verbo aqui, arrived, significa chegou, porque termina em ed. Então, o dia finalmente chegou. Girls from the several elementary schools. Essa palavra aqui, elementary school, significa de diversas escolas do ensino fundamental. Então, several elementary schools significa garotas de diversas escolas fundamentais. In the Boston, então, Boston significa o local, a área, né, que essas garotas chegaram. Had been selected, então elas foram selecionadas to participate in the competition. Elas foram selecionadas para participarem de uma competição. Então, os verbos aqui, eles estão no passado. Então, por exemplo, aqui, o verbo select significa selecionou, no caso. Só que como a gente está falando de garotas, a gente tem que concordar certinho, ok? Então, grifei aqui. To participate in the competition. Melissa, que é a nossa personagem, was so anxious to the night. Então, ó, o verbo aqui também no passado, o verbo to be no passado, was. So anxious já é um adjetivo, então vou colocar uma corzinha diferente para ele aqui, que é um adjetivo, tá? Então, significa ansiosa, no caso. E aqui o was, lembrando que esse de amarelinho aqui são verbos, tá? Então, só grifando aqui para vocês, alright? Então, esse aqui fica amarelinho porque é um verbo. Então, só se eu colocar aqui de novo. So, was. Aqui só ficou aqui, mas aqui é o verbo was. Elementary school é só para a gente ver análise, tá? Que é the night before the competition that she almost didn't sleep. Então, tá falando aqui que uma noite antes da competição, ela quase não dormiu. Então, she almost didn't sleep. Então, didn't também é um auxiliar do passado, que significa para você utilizar um termo no passado, tá? Então, didn't. Sleep, pessoal, é o verbo dormir, tá? Então, é um verbozinho aí, legal. Dormir, tá? Então, a gente vai grifar ele aqui, tá? Vou colocar ele de rosinha. É um verbo que tá no presente. Mas, na verdade, no passado, por conta que usou o auxiliar dele. When the Johnsons arrive, então tá mostrando aqui. Quando a família The Johnsons, aqui a gente vai falar a família, tá? E aqui fala que quando os Johnsons chegaram, at the huge, pessoal, para quem não sabe, também é uma palavrinha nova que significa enorme, tá? Vou colocar ela aqui, só um pouquinho aqui. Huge significa enorme. Swimming pool significa piscina.
There were already hundreds of the people waiting for the event to begin. Haviam cerca de milhares de pessoas esperando para o evento começar. When Melissa's name was called, então quando o nome da Melissa foi chamada, she was terrified and felt so insecure. Ela estava insegura e também ela estava amedrontada, tá? Então, olha aqui o estado que a Melissa tá. Vou colocar o amarelo porque são os verbos em destaque. Terrified and so felt, o verbo sentiu. Então, vou colocar aqui, grifar aqui o felt, que é no sentido de sentiu. E esse aqui, insecure, significa insegurança. Mrs. Johnson said. Quando a gente coloca Mrs. aqui, é uma palavrinha diferente que significa senhora casada, Mrs. Então, deixa eu só arrumar aqui, pessoal. E aí significa mulher casada. Então, deixa eu só arrumar aqui, Mrs. Então, vamos lá. Miss significa mulher casada. Então, a mãe dela, né, que é Mrs. Johnson, said, calm down, honey. Então, a mãe dela fala, acalma, querida. Just do your best. Faça o seu melhor. Everything will be alright. Tudo ficará bem. Então, Melissa Swan, então, outro verbozinho no passado aqui, nadou. Então, nadou tão rápido que ela podia. Então, ela nadou tão rápido como ela podia. At the end of competition, e no final da competição, when the winners were announced, quando os vencedores foram anunciados, she had gotten third place. Em que lugar que ela ficou? Então, fala aqui que ela tinha ficado em terceiro lugar. Então, isso aqui é importante, ó. Ela ficou em terceiro lugar in her group, em seu grupo. She was thrilled. Então, fala assim que ela ficou empolgada, animada. E aí, vocês vão responder as questões de acordo com esse pequeno texto. Então, são questões do 1 ao 5 relacionadas ao texto. But number 1, was Melissa excited about the competition? Melissa estava animada com a competição? Sim ou não? Se for sim, você coloca yes, she was. Se for não, você coloca no, she wasn't. E aqui nós estamos te perguntando, who has been selected to participate in the competition? Quem foi selecionado para participar do concurso, de acordo com o texto lá? Foram selecionados, no primeira linha fala quem foram selecionados aí. Were there many people at the competition? Onde há muitas pessoas na competição, de acordo com o texto lá? Number 4. Was Melissa scared? Melissa estava assustada? Se essa aqui também é de sim ou não. Se ela estava assustada, você coloca yes, she was. Se não, você coloca no, she wasn't. Number 5. Número 5. Who encouraged her go on? Quem encorajou a continuar de acordo com o texto? Quem que deu autoestima para ela continuar a competição? E já na questão 6, vocês vão escrever o nome de acordo com as imagens. Então, aqui a gente tem the vocabulary animal, um vocabulário animal. Então, visit the Wildlife Park. Então, visitando o parque Wildlife é a vida selvagem. Então, visitando o parque da vida selvagem. Wildlife significa vida selvagem. E nós temos alguns animais, a girafa, o papagaio, a zebra, só que eu quero o nome deles em inglês e na ordem. Por exemplo, number 1. Number 1, a gente tem um morcego. Então, como que fala morcego em inglês? E aqui a gente vai analisar alguns nomes de pets e também farm and domestic animal. Pets, nós temos o cat, que é um gato, dog, um cachorro, fish, um peixe, guinea pig, que é estilo um hamster ou porquinho da Índia. Aliás, é um porquinho da Índia, na verdade. Hamster, um hamster. Parrot significa papagaio. Rabbit significa coelho. E tortoise significa tartaruga. E aí nós temos farm and domestic animals. Nós temos também animais e domésticos e de fazenda. Ok? Então, bee, que significa abelha. Bull, que significa touro.
Chick significa pintinho. Cow significa vaca. Donkey significa burro. Duck significa pato. Goat significa bode. Goose significa ganso. Hen or chicken significa galinha. Horse significa cavalo. Pig significa porco. Rabbit significa coelho. Ham significa no sentido de mais ou menos um carneiro. Rooster and cockerel. Rooster, em americano, a gente fala galo. E na linguagem britânica, cockerel significa galo também. Sheep, ovelha. Turkey, peru. Yak é o próprio animal yak mesmo. E aí a gente finaliza essa aula. Tendo dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E aí a gente vai agora para a próxima videoaula, né? Que vai acontecer agorinha. Então, have a nice day, guys. Bye!